Você sabe quem são os dois cartiçais, as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra? Hoje nós vamos falar aqui no Apocalipse 11. A gente já vem de uma série falando desse assunto. Como vem havendo dúvidas, eu continuo tirando as dúvidas. E hoje nós vamos ler mais do que tudo. Então eu peço que os irmãos peguem as suas Bíblias, tenham a paciência de folhear, ler junto comigo, marcar, depois retornem, tirem dúvidas. Quem não puder, ouça o vídeo agora, depois ouça esse vídeo com a Bíblia na mão. Então vamos lá, vamos ler logo Apocalipse 11, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos entendimentos aqui na leitura da sua palavra. Apocalipse 11 diz assim: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e o que neles adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui eu não vou falar agora, porque aqui é uma explicação à parte e muito profunda. Nós vamos continuar porque estamos falando das testemunhas, nós estamos falando aqui das oliveiras e dos cartiçais. E aí no versículo 13 ele diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Quer dizer, 1260 dias, 3 anos e meio. Ele está dizendo que as testemunhas profetizarão 3 anos e meio, vestido de saco, ou de luto, ou arrependimento. São os mesmos significados. E aí ele diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor de toda a terra. Então ele fala das testemunhas que estão profetizando, e agora ele diz quem são essas duas oliveiras, e ele diz que são os dois castiçais. Então a própria palavra já está falando quem são as duas testemunhas. E aí a gente precisa entender quem são as duas oliveiras e os dois castiçais que o Senhor está falando aqui. Para isso, nós vamos precisar voltar um pouco à nossa Bíblia para entendermos. Eu já deixei aqui, já marcado para ir rápido. E aí a gente vem em Jeremias 11, a partir do 6, que aí eu vou ler com os irmãos, peço paciência, que diz assim, nós vamos à leitura da palavra então. E disse-me o Senhor: apregoa todas as palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras deste concreto e cumpra-as, porque deveras testei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando, protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não ouvires, nem inclinaram os ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras de conserto que lhe mandei que cumprissem. Mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor está falando a Jeremias: uma conjuração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram vir minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto, que tinha feito com seus pais. Nós precisamos lembrar aqui que era uma casa só. Deus se casa com Israel. Só que Deus, depois do reinado de Salomão, vai dividir Israel em dois: norte e sul, Israel e Judá. Então agora aqui em Jeremias, nós já estamos falando de uma nação dividida. Então por isso que o Senhor se refere às duas, já estão divididas. Isso é bem importante para nós. E aí o Senhor continua falando: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não ouvirei. Então irão às cidades de Judá e aos habitantes de Jerusalém
e clamarão aos deuses a que eles queimaram incenso. E eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Porque, segundo o número das tuas cidades, foram os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ore por este povo, para Jeremias não interceder pelo povo. Nem levante por ele clamor, nem oração, porque não ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que tem o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação? E as carnes santas se desviaram a ti. Quando tu faz mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto, acende fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então, nós aqui estamos vendo que Deus, ele está falando com Israel, ele está falando com Judá, que quebraram o concerto, que quebraram a aliança com o Senhor. E quando eles quebram a aliança com o Senhor fala: eu vou quebrar os seus ramos. Então, o Senhor, no versículo 16, ele chamou o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Então, assim, Israel, ele foi chamado oliveira verde, por causa dos seus frutos. Mas aí o Senhor diz agora: quebrei os seus ramos e botei fogo ao redor dela. Então o Senhor agora está mostrando para nós onde está uma de suas oliveiras. Uma das oliveiras do Senhor se chama Israel. E agora, irmãos, eu quero continuar lendo com os irmãos a palavra para que o próprio Senhor fale conosco. E aí em Isaías 43:9, o Senhor diz assim: todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as tuas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Aí no 10, olha o que o Senhor fala: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creias e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois sois a minha testemunha, diz o Senhor, e eu sou seu Deus. Então, o Senhor, através de Isaías, está falando de novo com Israel. E Deus chama agora, já chamou de oliveira, e agora o Senhor diz: vocês são as minhas testemunhas. E aqui nós encontramos uma das oliveiras. E agora, onde está a outra oliveira? Já que para testemunhar é necessário duas oliveiras. Deus chama Israel de oliveira, Deus chama Israel de testemunho. Então, ele não está se referindo a uma pessoa, mas aqui ele se refere a um grupo. Quando ele fala que é Israel uma oliveira, Israel uma testemunha, ele está falando de um grupo. Então, onde está a outra oliveira, a outra testemunha, ali de Apocalipse? Aí nós vamos precisar avançar e aqui no livro de Romanos, porque em Romanos 11:17 diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro,
foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe também a ti. Então, Paulo ele tem uma visão esplendorosa. Ele entende perfeitamente o que o Senhor fala. O Senhor pega Israel entra uma cegueira, uma incredulidade, e aí o Senhor, lá atrás nós vimos, falou, vou cortar e vou botar fogo em redor. Então Deus corta os ramos. E aí pela misericórdia, Paulo diz que ele está escrevendo aos romanos, aos gentios. Aí ele diz para os gentios, não se glorie do que o Senhor fez. Porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor cortou os ramos e agora nós estamos enxertados naquela oliveira. E aí ele continua no 23, e também eles não permanecerão na incredulidade. Israel não permanecerá na incredulidade, porque toda a Bíblia diz, eu sararei, eu vou restaurar. Então o Senhor vai restaurar. E serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então nós que não éramos para estarmos enxertados, estamos enxertados na oliveira. Porque não quereis, irmãos, que ignorais este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, queridos irmãos, no final haverá a restauração que Paulo já viu e já falou para nós. Duas oliveiras. Israel é uma oliveira que fomos enxertados nela pela fé e acabando a plenitude dos gentios, nós vamos ver essa oliveira retornando para o lugar e estaremos ali com duas oliveiras. A oliveira verdadeira e a oliveira que foi enxertada. Tem até um hino que diz, oliveira verdadeira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fui nele enxertado, hoje tenho luz. Então, essa é a mensagem aqui de Paulo. Agora eu quero ler Atos 1:8, que diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então, o Senhor mesmo nos chama como testemunhas. Ele diz, sereis minha testemunha, assim como ele disse para Israel, que Israel é a testemunha dele. Também ele está falando para nós, a igreja, os gentios, que em Cristo foram enxertados, que nós seremos testemunhas dele.
Então, esses gentios, como falou da plenitude dos gentios, além dos gentios eles serem oliveiras, eles também são chamados a testemunhar. E a gente volta aqui em Apocalipse 11, que ele vai continuar. E se alguém fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorarás os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, quando Deus dá autoridade a esse povo e fala que dessa testemunha vai sair fogo da boca, às vezes eu vejo alguns desenhos, algumas ilustrações, às vezes a gente tem que usar porque não tem outra. Mas essas ilustrações mostram dois homens e fogo saindo da boca desses homens. Mas quando a gente volta na palavra, a gente descobre que o Senhor já havia prometido que fogo sairia da boca. Então, quando a gente chega aqui em Jeremias 5, a partir do 14, olha só o que está escrito. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. E eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorais, e não entenderás o que ela falar. Então o Senhor já havia prometido que ia converter as palavras na boca do seu povo em fogo. Então quando chegamos aqui em Apocalipse, que diz, vai sair fogo, irmãos, vai ser a palavra que vai consumir, porque essas testemunhas estarão falando a verdade. Você lembra por que João Batista morreu? João Batista morreu porque ele confrontou o império daquele tempo. Ele confrontou homens grandiosos. Ele confrontou o imperador. Ele falou assim, essa esposa que você tem não é sua. E aí ela vai e diz, eu quero a cabeça de João Batista. Então, por que ele morre ali? Porque ele falou a verdade. E as testemunhas dos últimos dias, elas vão estar falando a verdade. Hoje nós vivemos um mundo em que está politicamente correto, que não está politicamente correto, mas nesse momento aqui, quando Deus chamar essas testemunhas, que é a igreja e Israel juntos para as últimas festas, juntos, né? Para as últimas festas, para os últimos eventos, então eles profetizarão com ousadia e vai incomodar muita gente. Então, queridos irmãos, a própria palavra, ela está falando que as testemunhas do Senhor é Israel e a outra testemunha do Senhor é a igreja, é o povo. Eu falo aqui igreja, eu estou falando daquele povo que crê no sacrifício do madeiro, que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí, para a gente já encerrando, eu vou ler aqui Lucas 12:35 diz assim, estejam cingidos vossos lombos e acesa as vossas candeias. Olha a candeia aí. Por que candeia? Porque o Senhor sempre fala que nós somos as candeias. O Senhor fala para nós somos as candeias. Não pode pegar uma candeia e botar debaixo da cama. Tem que pegar a candeia e botar no lugar mais importante para clarear, em pontos em que ela clareie. Ela não pode ficar escondida. Então, nós somos as candeias do Senhor. Então, a igreja, ela é a luz do mundo. Os filhos de Deus que estão nesse mundo, que estão tendo seus olhos abertos, eles são a luz do mundo, essa candeia. Então, nós somos as candeias do Senhor. E aí, para a gente ir já fechando, já indo para Apocalipse 1:12, diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E ele diz, lá no 20,
o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e as 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos de 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, castiçais, Deus também está apontando para a igreja. Nós sabemos que Israel tem como símbolo o castiçal de 7 braços. Mas aqui o Senhor associa a igreja ao castiçal, a menorá. Então nós somos os castiçais do Senhor. E aí em Apocalipse, e agora vamos finalizar aqui em Apocalipse 17:6, que diz assim: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-lhe, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo disse: Por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Que a gente vai ver lá que quem vai matar as testemunhas é a besta. A besta ela vai matar as 2 testemunhas. E aí, quando a gente vê essas 2 testemunhas, a palavra diz que elas vão ficar 3 anos e meio nas praças e não serão, e os seus corpos expostos. Aí as pessoas acham assim, matou as 2 testemunhas, elas vão ficar ali 3 anos e meio expostas. Só que 3 anos e meio, os corpos entram em putrefação. Então, irmãos, não é que aquelas 2 anos vão ficar lá expostos, apodrecendo. Mas são 3 anos e meio em que as 2 testemunhas vão morrendo aos poucos. O prazo para que elas morram são 3 anos e meio. É que não dá para colocar tudo tintim por tintim, que fica muito grande. Então o Senhor vai deixando para nós. Mas essas revelações vão aumentar. Quando estiver acontecendo, nós veremos os pormenores. Mas são 3 anos e meio em que o povo vai morrer aos poucos. Nós, quando olhamos para Roma, que o povo foi perseguido, eles não morreram de uma vez. Foram jogados no Coliseu, outros foram queimados. Então, é aos poucos. Então, o prazo são 3 anos. Então, nós estamos falando aqui de 2 testemunhas. Então, 2 testemunhas, Deus colocou aqui como um grupo de pessoas que são os judeus e os gentios, que no final estarão juntos pregando a mensagem, profetizando. É claro que essas são as testemunhas. Nós sabemos que tem um grupo que estará no deserto. E aí é um assunto para um vídeo à parte. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.